Olá, meu nome é Fernando Gasparetto, estou aqui de novo para trazer para vocês, meus alunos, uma revisão rápida agora a respeito do arcadismo. Muito bem, contexto histórico do arcadismo, Isaac Newton. Vamos falar primeiro. Isaac Newton descobriu nesse período a lei da gravidade, a lei dos movimentos dos corpos, usar a razão como parâmetro do pensamento humano, tentar, através da ciência, explicar os fenômenos da natureza. É um período onde há grandes avanços e grandes descobertas na área da ciência. Nós temos aí filósofos analisando crenças tradicionais, opiniões políticas, a questão da organização social. Podemos destacar Descartes, Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu como principais filósofos desse período. Esse período é conhecido como período iluminista, século das luzes, principalmente pelas descobertas da ciência, o pensamento da razão. Século XVIII. Podemos dizer que o iluminismo é um conjunto de tendências ideológicas, filosóficas, científicas. Busca-se o saber enciclopédico. Por isso podemos dizer que a principal expressão desse período é a própria enciclopédia. A primeira enciclopédia, que 28 volumes, com todo o conhecimento compilado por Diderot e D'Alembert entre 1751 e 1780. Segundo Isaac Newton, o mundo é como uma máquina que tem leis inflexíveis, universais, e a partir do pensamento de Newton e de outros filósofos, disse que os três elementos mais importantes desse período são a razão, a natureza e a verdade. Mas a natureza é o aspecto concreto desses três elementos importantes. Então até por isso os artistas elegem então a natureza como a concretização do belo, um modelo a ser imitado. Arcádia. Por que o termo Arcádia? Então vamos entender isso. Arcádia era um lugar lá na região do Peloponeso, lá na Grécia, um lugar alto, muito bonito, com muita natureza, considerado por muitos místico. É um lugar onde os pastores levavam seus rebanhos para pastar, e este lugar acaba dando nome às academias do período. Se você lembra, no período barroco surgiram academias locais onde os poetas se reuniam para estudar. Agora as academias passam a ser chamadas de arcádias. Elas tinham um propósito: restaurar o estilo clássico e renascentista. Até por isso nós vemos este período também sendo chamado período neoclassicista. Arcadismo e neoclassicismo são os dois termos que representam esse mesmo período. Ok? Então o objetivo é restaurar o estilo clássico e renascentista, combater o rebuscamento do barroco. Lembra aquele negócio de escrever difícil do barroco? Agora o objetivo é combater, escrever de uma maneira mais simples. Principal característica: idealização da vida no campo, é recriar o espaço bucólico, criar este ambiente na literatura. Os poemas acabavam tendo o mesmo padrão, sempre destacando como o cenário a natureza, as aves cantando, o céu límpido, o rio sorrindo, as borboletas brincando. Isso é uma pegada típica da literatura arcadista. Nas academias, lá os poetas tinham algumas pessoas especialistas na estética clássica, chamada de doutrinadores, que eram as pessoas que eram consultadas para orientar os poetas a escrever de acordo com as regras do arcadismo. Falando um pouquinho sobre o projeto literário, temos aí a figura de Voltaire como uma figura central aqui nos seus escritos, inclusive uma parte deles, algumas usando de ironia e sátira, falando da sua aversão à igreja, e especificamente a intolerância da igreja, a tirania da igreja, a hipocrisia da igreja. Você vê na obra do período um cenário, sempre um cenário acolhedor. Isso tem a ver com a propaganda, com a ideia, com a ideologia do iluminismo. Então o cenário acolhedor que você vê na poesia arcadista representa dentro da poesia, dentro da literatura, uma sociedade mais igualitária, mais justa. A simplicidade dos pastores das Arcádias significa menos pompa, menos sofisticação. Então, como já deu para perceber, a literatura do período faz propaganda dos ideais iluministas. Se pretendia, através da literatura e da poesia desse período, tentar aí, pelo menos modificar a mentalidade das elites e combater a futilidade. Falando sobre os agentes da produção literária, então em relação à produção muito similar à barroca, a diferença em relação às academias é que as academias recebiam tanto nobres quanto burgueses. Então buscava-se eliminar as origens. Então, no Brasil, a produção é afetada pelo contexto político. Lembrando que nesse período foi o período arcadista brasileiro, foi o período da Inconfidência Mineira. Em relação à circulação, a circulação foi muito mais ampla em espaços públicos. Nós temos aí nesse período também, em relação ao Brasil, o primeiro best-seller da história da literatura brasileira, Marília de Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga. Este período também é conhecido como o século dos jornais, principalmente buscando divulgar a propaganda iluminista.
Em relação aos temas, aqueles temas lá dos clássicos voltam à tona e são temas recorrentes. Então, a fuga da cidade, a valorização do cotidiano, lugar ameno, cortar o inútil e o carpe diem, aproveite a vida, aproveite o dia, o tempo passa muito depressa. Os poetas do período, eles são chamados de pastores e usam pseudônimos. Qual é o propósito disso? Eliminar origens. E aí se identificasse quem era nobre, quem era burguês, a ideia era todos somos iguais. O que valia para os poetas desse período? O conhecimento, a cultura. A cultura e o conhecimento eram capazes de neutralizar as diferenças sociais. Em relação à linguagem, a norma era ser direto, simples, claro, sem aquele rebuscamento do barroco. E a missão, justamente, combater a artificialidade verbal. Esse negócio de escrever difícil não está com nada. A gente tem que escrever para levar conhecimento, para que todos tenham acesso a esse conhecimento. Falando um pouquinho do arcadismo em Portugal. Marquês de Pombal foi escolhido primeiro-ministro pelo rei Dom José I. Isso aconteceu em 1750. E ele fez algumas coisas importantes, buscando elevar a condição de Portugal a uma condição semelhante à dos outros países da Europa. É um primeiro ponto importante. Ele foi o responsável por reconstruir Lisboa. Houve um terremoto em 1755. Com que dinheiro, né, que ele utilizou? Com dinheiro das Minas Gerais. Ele buscou fazer uma cidade planejada, geométrica, com formatos regulares, dentro da pegada da arte do período. Outra coisa que ele promoveu em Portugal neste período, a laicização do ensino. O que é isso? As escolas eram dirigidas por jesuítas. Você já sabe isso, já conhece um pouquinho da história anterior, as escolas fundadas em Portugal e no Brasil. Mas a ideia era, o ensino ele tem que ser neutro, ou não tem que pregar uma religião. Assim como o Estado é laico, o ensino também tem que ser laico. E um terceiro ponto importante foi a volta dos estrangeirados. Muitos daqueles que, por causa da Inquisição, principalmente intelectuais do período que a Igreja Católica mandou para fora de Portugal, Marquês de Pombal traz de volta. Destacamos aqui Jacó de Castro, que trouxe contribuições importantes para o ensino de medicina em Portugal, voltou, estava exilado. Luiz Antônio de Verney, na área do ensino, ele foi responsável por escrever um material chamado Verdadeiro Método de Estudar, que acaba servindo de base para o ensino em Portugal. Nós temos aí duas Arcádias que se destacam neste período. A Arcádia Lusitana, tá, que durou de 1756 a 1774, a Arcádia mais importante, mais conhecida desse período. Havia um estatuto com 20 capítulos, determinava desde o nome da sala, até o tipo de traje que as pessoas deveriam vestir nas reuniões, até, por exemplo, um detalhe, que todos deveriam usar um lírio branco na lapela, que na visão deles esse lírio branco era uma forma de evocar Maria, as reuniões. Dentro da Arcádia Lusitana se discutia princípios básicos de composição e também eles dedicavam tempo a criar regras para a produção artística, determinar quais seriam as regras da produção de arte do período. Uma outra Arcádia também conhecida é a Nova Arcádia. Seu integrante mais importante, mais conhecido é Manuel Boccagi, principal poeta português desse período. O arcadismo em Portugal é marcado por um convencionalismo extremo, e a questão da expressão individual sendo submetida aos preceitos da razão. A literatura do período, a poesia do período tinha um caráter muito impessoal. Falando um pouquinho de Boccagi, Boccagi é considerado um dos 3 maiores sonetistas em língua portuguesa. A primeira obra publicada de Boccagi, Rimas, em 1793, e por causa dessa obra foi que ele foi convidado a fazer parte, a ser integrante da Nova Arcádia. O pseudônimo de Manuel Boccagi era Eumino Sadino. Num primeiro momento, você analisando a obra dele, você vê que ele segue os princípios do arcadismo, você vê essa descrição da natureza, os pássaros, os rios, as borboletas, enfim. Ele segue essa pegada e as normas do arcadismo. Na sua obra posterior, ele acaba por prenunciar a vinda do romantismo, porque ele começa a perceber que a impossibilidade do ser humano em domar as suas paixões próprias. Ele antecipa a estética romântica, prenunciando e desafiando os princípios do arcadismo. Em relação ao Brasil, contexto histórico, a descoberta de ouro em Minas Gerais. Então isso deslocou o desenvolvimento urbano, era lá no Nordeste. Aí, com a descoberta do ouro, um monte de gente de banda vai morar lá na região de Vila Rica, onde é atual Ouro Preto. E a Vila Rica passa a ter uma organização bastante complexa e habitada por ourives, comerciantes, mercadores, artistas. Uma coisa que nós vivemos aí neste período, o período da Inconfidência Mineira. Tá, e algo que estimulou os jovens intelectuais da época aos seus ideais revolucionários, uma das coisas que aconteceu no período foi a independência americana. Em 1776, com a Declaração da Independência, e os jovens intelectuais brasileiros também desejam isso para o Brasil. Rousseau
era muito lido por esses jovens, e ele fala sobre algo que é chamado de contrato social, como todos nós falando sobre o conceito de igualdade, o que nos leva ao conceito de cidadania. Surge aqui o conceito de cidadania. Busca-se a independência política e cultural. A Inconfidência Mineira acaba surgindo, iniciando, por causa da opressão da administração portuguesa do período, declínio do ouro, e aí a convivência com os ideais liberais de Rousseau, Montesquieu e John Locke também fazem parte desse período. Qual era a intenção desses camaradas, né, dos inconfidentes? Três principais: proclamar a república, fundar universidades e construir fábricas. Então eles desejavam o crescimento do Brasil e, claro, a independência do Brasil de Portugal. Nós sabemos aí, historicamente, que o delator foi Joaquim Silvério, e ele acabou apresentando, né, Tomás Antônio Gonzaga como o cabeça da Inconfidência. E esse pessoal todo foi preso. Vamos falar um pouquinho sobre alguns poetas da época. O marco inicial do arcadismo no Brasil é justamente com a publicação de obras poéticas em 1768 do Cláudio Manuel da Costa, também um dos Inconfidentes. O pseudônimo dele, nas Arcádias, era Glauceste Saturnio. O seu poema Vila Rica é um poema que tem um valor mais histórico do que literário, mas é um poema épico que fala sobre a história de Vila Rica. É uma das suas obras mais importantes. Enforcou-se dentro da sua cela na prisão em 1789. Tomás Antônio Gonzaga é o mais conhecido dos poetas do período. Ele escreveu o primeiro best-seller, como nós citamos anteriormente, o primeiro best-seller da história da literatura brasileira, Marília de Dirceu. O público ficou muito curioso com a própria história, porque Marília de Dirceu, Dirceu acaba por ser o pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga, e Marília de Maria Doroteia, a mulher que foi noiva de Tomás Antônio Gonzaga. Identifica-se que a primeira parte dessa obra foi escrita antes de Tomás Antônio Gonzaga ser preso. E tem uma característica muito otimista, esperançosa, tem todos os traços do arcadismo, e ele fala muito sobre a expectativa de casar, de viver com Marília. A segunda parte se acredita que foi escrita na prisão, até pela característica. A segunda parte ela é mais melancólica, fala muito de saudade, e justamente tem a ver com o fato de ele ter perdido Marília, ou Maria Doroteia. Ele foi preso, ele não teve a possibilidade de viver junto com Marília. Tomás Antônio Gonzaga acaba inovando, porque nós vemos aí nessa obra, apesar de ele se apresentar como um pastor, ele se apresenta como um pastor que tem conhecimentos, que tem cultura. Ele escreveu também uma outra obra, considerada uma obra-prima do período, chamada Cartas Chilenas. Essa obra ela já tem uma característica satírica. O que fala Cartas Chilenas? São cartas de Critilo, que neste caso aí de novo, Tomás Antônio Gonzaga, né, se apresenta com o pseudônimo de Critilo, e ele manda cartas ao seu amigo Doroteu, e ele fala sobre os desmandos morais, administrativos do, segundo a história, o governador de Santiago do Chile, por isso que Cartas Chilenas. Mas aí você vai identificar que, claro, que ele não está falando de Santiago do Chile, ele está falando de Vila Rica, ele se refere ao governador de Vila Rica, que na história dele leva o nome de Fanfarrão Minésio. Então, Santiago, dentro da história, representaria Vila Rica, o Chile representaria Minas Gerais. Ele foi deportado, vai viver em Moçambique. Silva Varenga é um outro poeta da época, que foi conhecido aí pela sua musa, Glaura. Ele se destaca no lirismo e compôs em madrigal, em rondó. Então nós temos dois grandes épicos que são considerados obras-primas desse período. O primeiro, O Uruguai, de José Basílio da Gama, cujo pseudônimo era Termindo Cepílio. E a história do Uruguai conta a história de índios que viviam ali na região próximo à divisa com o Uruguai, por isso Uruguai, e o embate dos índios e o exército luso-espanhol. Temos aí uma segunda obra que é chamada Caramuru. Caramuru é do Frei José de Santa Rita Durão. Este poema épico ele segue exatamente a linha de Camões. Os Lusíadas foi escrito em 10 cantos, usando a oitava rima. A história é sobre o descobrimento e conquista da Bahia. Apresenta a história de Diogo Álvares Correia, sofre um naufrágio, os que estavam com ele todos morrem. E ele, ao disparar de uma espingarda que estava com ele, os índios começam a chamar de filho do trovão, acreditam que ele seja um deus, então ele é tratado como se fosse um deus em meio aos índios. E aí vai contando essa história muito interessante. E você vê aí traços nativistas, né, que já faz aí, prenuncia aí os indianistas românticos. Então são aí as dicas, espero que vocês façam uma boa prova, um abraço.